É preciso que a gente entenda o quadro que hoje se forma no Brasil em termos das notícias, da formação de opinião e da construção de narrativas. É uma situação bastante grave. Isto porque as narrativas, principalmente da extrema-direita, nunca são baseadas em fatos, em dados empíricos, em dados da realidade. Comumente, são narrativas construídas com base naquilo que a extrema-direita acha importante dizer para enganar. Este é um grave problema que nós temos enfrentado no Brasil. E, quanto ao campo progressista e da esquerda, ela nunca age, ela reage a essas situações, deixando com que os fatos ditos ou as narrativas ditas pela extrema-direita prevaleçam. Isso é um problema. Então vamos lá. Estimando, isso é a observação empírica, não estatística recolhida de algum lugar. Hoje temos no Brasil em torno de 48% de pessoas que se situam à direita, na direção da extrema-direita. E 49%, 48,5% que se situa lá do centro, centro-esquerda, do campo progressista para a esquerda. Essa diferença é muito pequena e claro que fica aí uns 2 a 3% de pessoas que escolhem de acordo com os ventos, de acordo com o seu humor, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o momento, de acordo com as notícias, escolhem dar mais 1% para um lado ou para o outro, fazendo este lado o vencedor de uma eleição majoritária no país. Sendo que nem todos aqueles que votam no centro, no campo progressista ou nas esquerdas, votam para o Congresso de forma progressista. Isto porque, se temos um Congresso majoritariamente conservador e à direita, para não dizer da extrema-direita, é porque teve gente que votou em Lula, mas votou em deputados e senadores que estão à direita, ou bastante à direita, para não dizer extrema-direita. Não votaram porque votariam em Bolsonaro. Temos, portanto, um quadro muito delicado que se assemelha muito à divisão que ocorreu nos Estados Unidos entre democratas e republicanos, sendo que os democratas não são de esquerda no sentido conceitual da palavra. Eles formam a esquerda da direita, são direitistas. Dentro do Partido Democrata tem pessoas que se posicionam no campo progressista e mais à esquerda, mas é tão mínimo, de tão pouca influência, que praticamente nada influi nas decisões do Partido Democrata. É mais ou menos isso que acontece no Brasil. Mas aqui estamos um pouco mais à esquerda daqueles que não são simpáticos à direita ou à extrema-direita. Bom, com isso nós temos, portanto, um país que está sujeito aos ventos das narrativas. Dos 48% que estão à direita, 23 a 24% são bolsonaristas, ou seja, são apaniguados, são servos, são, enfim, pessoas enfeitiçadas pelo discurso bolsonarista, pelo discurso nazifascista. Fica 24%, 23% que são contra Lula, são contra o PT, mesmo sem razões para tanto, apenas são contra, como se fossem tomados por um transtorno opositor de conduta, como consta no DSM-4 e DSM-5. Transtorno opositor de conduta. Se é governo, sou contra. Se é Lula, sou mais ainda. Se é do PT, mais e mais ainda. Enfim, não tem razão para tanto, mas não vota, porque não gosta, antipatiza, e tem lá seus fantasmas históricos, sociais, sabe-se lá o quê. Enfim, com tudo isso, notoriamente, o Brasil sempre está sujeito a ter novas incidências de um governo bolsonarista, para nossa desgraça. E claro que, atrás deste movimento na sociedade, nós temos uma mídia que tanto está nas redes sociais como na mídia oficial, nas grandes corporações, como, por exemplo, notoriamente a Rede Globo, o SBT, sim, a Record. São notoriamente veículos de direita,
simpatizantes da extrema-direita quando não trabalham para a extrema-direita. É o caso do que está acontecendo aqui no país nestes dias, da questão do Banco Master e do problema do INSS. Naturalmente que esta mídia trabalha em favor da queima da imagem de Lula, do seu governo e, claro, do PT ou de quem esteja no espectro da centro-esquerda, no campo progressista e na esquerda. Eles fazem esse trabalho, até porque a Globo sempre foi a paniguada da direita e da extrema-direita. Vide que ela foi o veículo oficial no tempo da ditadura militar de 64. A Globo cresceu sob os auspícios dos generais de 64. Ela se tornou a rede maior e mais preponderante, inclusive em termos de informação. O Jornal Nacional das 8 horas era o jornal oficial da ditadura para dizer sobre os progressos que o Brasil então enfrentava sob as botas dos generais. Então não é de estranhar que ela faça o trabalho sujo que ela tem feito junto à população, aquela que ainda assiste às televisões e aos jornais. Claro que de menor monta, com menos audiência, vai o SBT, vai a Rede Record e não tanto a Rede Band ou o Band Jornalismo. Ora, a marca dessa questão está no que aconteceu recentemente com relação ao caso Master. Foi a divulgação pela Andréa Sadi e seu grupo no G1, que pertence à Globo, e é um jornal, ou é um momento jornalístico que tem uma certa audiência, uma certa influência na opinião pública, principalmente da classe média, da classe que gosta desse tipo de consumo. Ela mostrou lá um PowerPoint a similaridade do que fez o Deltan Dallagnol lá na Lava Jato para implicar Lula em roubos que Lula nunca cometeu. Ela fez a mesma coisa, quer dizer, os jornalistas que participam do seu programa fizeram a mesma coisa. E, claro, aquilo era uma evidente mentira, porque ela não mostrou os reais implicados no problema, que são deputados do PL, são deputados e senadores da extrema-direita e governadores da extrema-direita ou ligados à extrema-direita, como do Distrito Federal, como o de São Paulo e como o do Rio de Janeiro. Não é engraçado? Aí, recentemente, depois que houve alguma reação nas redes sociais mostrando a mentira, ela veio pedir desculpas. Mas qual é o problema de tudo isso? É preciso que entendamos que existem signos, sinais, que quando são transmitidos em um certo momento, eles ocupam a cabeça das pessoas. Este é um jogo sujo que a extrema-direita faz. Mente, canalhamente mente, como a Rede Globo, como o Grupo Globo, mente, joga a mentira. E esta mentira, como aparece, ela cola nas pessoas. E depois, mesmo que peça desculpas, o mal está feito, o estrago está feito. É assim que eles jogam. É assim que a sujeira desses meios de comunicação e dos veículos de comunicação nas redes sociais, dos influencers da extrema-direita e da direita canalha, fazem. Eles jogam a mentira. Esta mentira é a primeira informação. Ela cola na alma, no pensamento das pessoas, na primeira impressão das pessoas. E a primeira impressão é a que fica. Mesmo que depois venham desmentir, não tem mais jeito. Então o que resta, sim, é inibir estas mentiras. É fazer com que elas sejam punidas severamente, porque as pessoas, antes de fazê-las, vendo que vão ter prejuízos desta ou daquela ordem, evitarão fazê-lo. Mas, pelo visto, o STF de alguma forma se coaduna com isso. E o governo Lula, através dos seus canais de informação e de reação às notícias, também se demoram em desmentir. Até o próprio Lula, que perde tempo nesse aspecto, embora ganhe em outros notoriamente. Vamos ficar atentos, porque a luta este ano é cruel e difícil. Vamos para Lula Tetra e um congresso com uma maioria de centro-esquerda e esquerda para tirar esta gentalha canalha do Congresso Nacional. Um abraço, até outra oportunidade.